Ô, Valeu Bene, ô Fábio, eu sei, eu costumo dizer assim que para identificar um fascistoide de esquerda ou de direita, eu tenho alguns instrumentos, né? E um dos instrumentos que eu tenho é quando o fascistoide tenta tratar a sutileza com boçalidade e a boçalidade com sutileza. O que eu quero dizer com isso? O companheiro Bolsonaro, Jair Bolsonaro, candidato à presidência, vamos ver por qual partido, porque ele ainda está, ele já se ligou, aquele tal patriota? Não, ainda não, né? Ele está vendo, ele é candidato, mas partido ele não tem, Fábio. Ele é uma vocação política em busca de alguém que o abrigue, não é isso? Aí ele disse uma frase magnífica ontem, que é dar, aspas, carta branca à polícia para matar. Carta branca à polícia para matar. Aí hoje ele tentou consertar a bobagem que ele disse, dizendo que não é carta branca à polícia para matar, mas seria carta branca ao policial para se defender. Como se isso fizesse sentido. Vamos lá. Quem fala aqui, e portanto esses bolsonaretes de zerda, que se dane, eu estou cantando e andando para vocês. Quem fala aqui é o sujeito que foi paraninfo de formatura da Polícia Militar de São Paulo, o ano passado. Tá certo? Paraninfo. Quem está falando aqui é o sujeito que tem, poucas pessoas em São Paulo têm a medalha Tobias de Aguiar. Eu tenho. A Polícia Militar me concedeu, o que é uma honraria, a mais alta honraria da Polícia Militar. E eu recebi, com muita honra, né? A medalha Tobias de Aguiar. Sou um defensor da PM, a PM sabe disso. Da PM boa, da PM que funciona, que é a esmagadora maioria. Eu costumo dizer que em São Paulo, costumo lembrar que São Paulo tem 100 mil homens na PM. Se 1% estiver fazendo bobagem, são 1.000 homens só. Você imagina se tiver 1.000 homens fazendo besteira na PM, o noticiário não ia tratar de outro assunto. Ainda que 99% fossem bons. Só que é muito menos do que isso. É 0,0 alguma coisa os que fazem besteira. Mas basta que um faça para que se crie um caso e se tente atribuir aquilo que é o desvio de um a toda a corporação, que é boa, que é valorosa, que funciona, que trabalha. E a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, é uma boa polícia militar. Isso explica porque o Estado tem a menor taxa de homicídio por 100 mil habitantes do Brasil. Ainda alta quando comparado com padrões internacionais. Mas quando comparado com o próprio Brasil, é 1/3 do Brasil. Menos de 10 por 100 mil habitantes. Não é? Há estados do Nordeste que estão com 60 por 100 mil habitantes, 40. Então, em particular, a Polícia Militar de São Paulo funciona. Mas os policiais militares, de maneira geral, ganham pouco. Se arriscam, são pais de família. Moram muitas vezes nos morros, a depender do estado, da cidade ou nas periferias. Tem de esconder o próprio uniforme. Então eu reconheço todas essas dificuldades e os policiais costumam ser gratos por saber que eu não integro aquela frente que existe na imprensa antipolícia. Infelizmente, jornalista por viés ideológico, a maioria de esquerda sim. Quando não é petista é coisa pior, é PSOL. Né? São raros os não esquerdistas, essa que é a verdade. Jornalista costuma dar mais crédito à palavra de bandido do que de policial. E vocês sabem que isso é verdade. Muito bem. Portanto, eu não estou entre aqueles que saem por aí perseguindo a polícia. Agora, jamais se pode dizer que se deve dar carta branca ao policial para matar. Porque carta branca é carta branca. Carta branca não tem nada escrito. Carta branca não tem condicionante. Carta branca não tem explicação. Carta branca significa dar ao outro o direito de matar quem ele bem entender
e dizer que qualquer versão que ele apresente será a versão verdadeira. Os primeiros, Fábio, que recusariam a carta branca para matar seriam os comandantes da PM. Porque eles sabem que a partir daí a indisciplina tomaria conta do quartel. Os policiais não querem carta branca para matar. Ao contrário, porque é o seguinte, a polícia não está na rua para matar, a polícia está na rua para evitar, inclusive, que se mate. Matar deve ser o último recurso. Deve ser o último recurso, preservada, sim, esse é um princípio que vale até para a guerra, preservado o princípio da autossegurança. O mundo consagra a legítima defesa como um fundamento. Você tem o direito natural à legítima defesa. Isso é uma coisa. Carta branca para matar é outra. Como é que esse senhor irresponsável, falastrão, desinformado, fala isso no país que tem mais de 60 mil homicídios? Porque esse é o mesmo cara que diz que vai distribuir porte de arma para todos os brasileiros. Que fala bobagem ao atribuir ao Estatuto do Desarmamento a elevação de índices de criminalidade. Quando, por exemplo, a taxa de homicídios em São Paulo, na vigência do Estatuto do Desarmamento, caiu brutalmente. E, de fato, não foi por causa do Estatuto do Desarmamento. Portanto, o Estatuto do Desarmamento é irrelevante nesse particular. Como é que um candidato à presidência da República, que tem hoje 20 e poucos % das intenções de voto e, portanto, deveria ser minimamente responsável, minimamente decente, vai e fala que quer carta branca para a polícia matar? É claro que esse discurso seduz. Como todas as soluções simples e erradas para problemas difíceis, esse é um discurso que atrai muita gente, que atrai simpatias. Porque coloca de um lado o bandido e do outro lado o mocinho. Acontece que uma das funções do policial é, sim, reprimir o crime, mas tentar preservar, inclusive, a vida do criminoso. Porque ainda que houvesse pena de morte no país, esta pena de morte seria aplicada por um juiz, depois de um julgamento. O que o senhor Bolsonaro está estimulando é a execução sumária, de sorte que o policial que está na rua seria também ele o juiz e o executor da pena. Os policiais não querem isso, os bons policiais não querem isso. Não há um só bom policial, não há um só bom PM que tenha concordado com a fala de Jair Bolsonaro. Aliás, essa é uma constante. O Bolsonaro vive falando, por exemplo, em nome dos militares, e os militares o desprezam. A não ser um general Mourão ou outro da vida, que a meu juízo deveria estar preso por insubordinação. A não ser esse, os demais militares da ativa, independentemente do pensamento que tenham, desta ou daquela inclinação ideológica, têm profundo desprezo pelas ignorâncias que diz, até porque, como militar, foi indisciplinado. Ou não foi? O fundamento da disciplina, ele quebrou e ele sabe disso. Ainda que pretextasse bons motivos de salário, etc. Falastrão, irresponsável, estimulando pega pra capar, a luta de todos contra todos. Sabendo, sim, que há camadas da população insatisfeitas com a segurança pública. E por bons motivos. Mas, obviamente, a carta branca para matar
não é não é uma resposta. Né? Eu, às vezes, vejo o Maluf, volta e meia o Maluf tem um surto, e aí ele vem assim, no meu tempo, o sangue tá a rota na rua. Primeiro que a rota continua na rua. Em segundo lugar, saibam, senhores, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes do governo Maluf para agora caiu 70%. 70%. Entenderam? Hoje mata-se 70% menos do que quando Maluf era governador. Porque políticas de segurança pública responsáveis foram sendo implementadas. E a política de segurança responsável não foi sair por aí matando. Definitivamente. Uma delas consistiu em fazer uma depuração da polícia, que ainda tem maus elementos, dos quais precisa se livrar. Aí hoje vem Bolsonaro e diz, não é isso, não é carta branca para matar, carta branca para se defender. Ninguém precisa de carta branca para se defender. Essa os policiais já têm. Hã? O Bolsonaro deveria pensar, ontem ainda entrevistamos aqui o Henrique Meirelles, um dos pré-candidatos à presidência da República, eu o coloco nessa condição, né? E falamos sim de alguns problemas sérios que há no país. Previdência, como equacionar a Previdência com a questão da inflação, da taxa de juro, do déficit, enfim, todas aquelas questões estruturais que podem civilizar ou brutalizar um país. Não para Bolsonaro. Bolsonaro está interessado, falar em distribuição de porte de arma, depois ele reclama e acha que as pessoas o banalizam. E encheu o saco de gay. E agora falar que policial deve ter carta branca para matar. Num dos países em que mais se mata no mundo. No país que vive uma guerra civil subterrânea, que mata mais do que se mata na Síria, que está definitivamente em guerra. Tenha mais responsabilidade, né? Quanto a esse bolsonarismo michuruca que está por aí, essa gente que se acha informada, vão estudar, vão ler, vão fazer alguma coisa. Vocês não pensem que vocês, quando dormem, aprendem alguma coisa. Ninguém aprende nada dormindo. Se você não ler, se você não estudar, você não vai saber. E para ler, para estudar, você não pode ficar só nas redes sociais, ouvindo outros mais idiotas do que você, dizer imbecilidades maiores do que as suas, de maneira que o imbecil alimenta o imbecil. Procure fontes isentas, técnicas. Quando falar de polícia matar, procure saber quando se matava no Brasil, quando se mata hoje. Procure saber as diferenças entre os estados. Faça a comparação entre os países. Quando for defender posse de arma no Brasil, lembre-se que na Venezuela existe a posse de arma permitida. Ao contrário do que diz a extrema-direita, lá a esquerda não desarmou a população, ela armou a população. E Caracas é hoje a cidade mais violenta do mundo. Então parem de falar asneiras. Quando der aquela comichão, comichão é uma palavra no feminino, tá? É a comichão, não é o comichão, apesar do ão, tá certo? É a comichão. O É da Coisa. Cultura. Quando der aquela comichão de falar que a população tem de se armar porque nos Estados Unidos a venda de arma é livre e lá se mata menos do que no Brasil por 100 mil habitantes, faz o seguinte, baixa pelo menos uma das orelhas grandes, pelo menos uma, para se lembrar que você não pode comparar Estados Unidos com o IDH, que tem o Índice de Desenvolvimento Humano, com o Brasil. Você vai ter que comparar os Estados Unidos com a Alemanha. Você vai ter que comparar os Estados Unidos com o Japão. Entende?
Ainda recentemente, há 2 ou 3 dias, aconteceu uma morte num templo japonês. O irmão, não sei se vocês viram, o irmão matou num templo shintoísta, o irmão matou a irmã na briga pela sucessão, né? Matou com uma espada, aquela espada de samurai. E aí as matérias todas, lembrando que no Japão é proibido o porte de arma branca também. No Japão você não pode sair com um canivetinho suíço na rua, não. Pra quê? Canivete suíço? Usa na sua casa. Corre o risco de você machucar alguém, ficar nervoso, machucar alguém. Porque você está no espaço público. Então é preciso comparar a taxa de homicídios dos Estados Unidos com a de países de igual IDH. E você vai descobrir que se mata nos Estados Unidos 15 vezes mais do que se mata na Alemanha. Então deixa de ser michuruca, cara. Deixa de ser tonto. Deixa de ser bocó. Deixa de ir atrás dessa gente que fica com essa gritaria como se fosse cachorro atrás de mudança, abanando o rabo. Vai estudar. Isso daí não é direitismo, isso não é liberalismo, isso não é nada, isso é burrice. A burrice não tem ideologia. A burrice é nefasta por si. A desinformação é nefasta por si. A estupidez é nefasta por si. Não tem coloração. E saiba sempre que quando há pilantras na política ou na internet, com muita visibilidade, falando essas coisas, estão ganhando dinheiro às suas custas. Alguns, inclusive, do lobby das armas, que hoje é um dos mais organizados do país e um dos que mais pagam os vigaristas. Gente que pensa de aluguel. Pensador e pensadoras de aluguel. É isso que são. Prostitutas e prostitutos do pensamento. Sem ofensa às prostitutas, hein? Né? Porque essas, no máximo, correm, fazendo o que fazem, o máximo de risco que correm, diz respeito a si mesmas. Né? Padre Vieira já fazia essa distinção. Né? Entre os ladrões que correm riscos e os ladrões que não correm. E eu estou fazendo a distinção aqui entre as prostitutas e prostitutos que correm risco, os de verdade, e os que não correm, que são as prostitutas e os prostitutos do pensamento. Hã? Detestável Jair Bolsonaro está contaminando a política com a sua asnice. E para encerrar, e aí, Paulo Guedes, você que se propôs a ser o preceptor do Bolsonaro, está gostando desse seu aluno? Ainda acha que você é o progresso, de que ele é a ordem? Paulo Guedes, você vai escrever um ensaio sobre a economia do homicídio? O homicídio como um asset? Hein, Paulo Guedes? É isso aí. Meu asco para Jair Bolsonaro. Hashtag pronto.